Sobre as notas aromáticas. Nós temos então a nota alta, a nota média e a nota base. A nota alta são os óleos essenciais, os primeiros aromas que você sente quando você faz uma sinergia. Por exemplo, se você fizer um spray de ambientes e borrifar no seu quarto ou na sua casa, quando você entrar, o primeiro cheiro que você vai sentir é justamente desses óleos essenciais de nota alta, tá? Eles evaporam com muita facilidade, com muita rapidez, em torno de 1 a 2 horas no máximo. Esse aroma ele vai ser detectado no ambiente, tá? Eles trabalham muito a questão da mente consciente, então por isso justamente elas têm essa característica estimulante, né? Trazem alegria, clareza, foco, leveza, frescor, abrem caminhos, melhoram o seu dia a dia. São óleos essenciais assim que você toda manhã você deveria inalar algum óleo desses para melhorar o seu dia. E eles trabalham justamente, se nós formos fazer uma analogia em relação aos chakras, né? Eles atuam no sexto chakra e no chakra laríngeo também. Ajudam a se comunicar, a se expressar de uma forma mais clara, né? E eles atuam muito na questão da mente, do foco, da clareza. Os principais óleos essenciais, então, que são classificados como notas altas, são os cítricos, que é laranja, limão, mandarina, neroli, e os herbais, erva doce, hortelã-pimenta, alecrim, eucalipto. Todos esses óleos essenciais, eles trazem um frescor, né, uma leveza. E as principais características, então, da nota alta é justamente essa: tratar a mente consciente e trazer essa clareza, esse foco, essa alegria para o nosso dia a dia. Vamos então para a nota média. As notas médias, elas são o corpo da sinergia que a gente fala, né? Trazem personalidade para aquela sinergia. Elas são fragrâncias, então, que demoram... Fragrâncias não, gente, aromas que demoram um pouco mais, então, para evaporar, em torno de 2 a 4 horas, elas permanecem o aroma permanece no ambiente e trabalham a questão do subconsciente. São as memórias que não estão lá no nosso inconsciente, mas também não estão no nosso consciente, né? Então, são algumas memórias de mais fácil acesso, mas ainda assim, às vezes é difícil acessar elas, tá? Então, esses óleos essenciais, eles trazem a questão de calmaria, eles são sedativos do sistema nervoso central, trazem acolhimento, paz, harmonia, e eles geralmente são extraídos das flores. Então, gerânio, jasmim, rosa de damasco, camomila, todos esses óleos essenciais, eles se enquadram na nota média, os óleos essenciais da categoria dos florais. E os óleos essenciais da nota base, então, eles são os últimos a evaporar, eles são utilizados para fixar os outros aromas, tá? E eles são bem menos voláteis do que os da nota alta e nota média. Eles são óleos essenciais que trabalham o nosso inconsciente, tá? E eles buscam a causa daquele problema, daquele sintoma que você está sentindo. São equilibrantes, estruturais, trazem força, firmeza para a vida, né? E eles trabalham a questão em relação aos chakras, o nosso primeiro chakra, né? Que é a estrutura de vida.
Aqui eu não sei se eu comentei na nota média, então o chakra que corresponde, que trata, seria o chakra cardíaco, né? De paz, harmonia, tranquilidade. E é muito importante quando você vai fazer alguma sinergia para tratar algum sintoma, você justamente colocar um óleo essencial de cada nota ali, porque daí você vai acabar tratando a estrutura da pessoa, você vai buscar lá a raiz daquele problema, a causa daquele sintoma, tá? Vai trazer estrutura para aquela pessoa e vai também, de uma forma, tratar toda a questão da calmaria, da paz, tratar a ansiedade, principalmente com esses óleos essenciais de nota média, né? E também pode colocar algum óleo essencial da nota alta que vai ser estimulante. Geralmente numa sinergia a gente acaba usando de 3 a 4 óleos, no mínimo 3 óleos. E aí você, por exemplo, vê qual que é a maior dificuldade daquela pessoa, né? E coloca então uma nota, um pouco mais de óleo essencial, algumas gotas a mais daquela nota que vai tratar mais a questão realmente que ele veio buscar alguma solução em relação àquilo ali, né? Dessa forma você acaba tratando a pessoa de uma forma integral, holística, como se diz, o todo. E isso é muito importante trazer esse conhecimento das notas, justamente para você saber de que forma então fazer uma sinergia que realmente vai ajudar a pessoa ali que está buscando ajuda com você. Nós vamos falar agora sobre categorias de aromas. Elas são classificadas de acordo com a matéria-prima, a parte da planta ao qual são extraídas. Então, nós temos os florais, herbais, cítricos, amadeirados, resinosos, terrosos, condimentados e especiarias. Os florais, então, são extraídos da parte da flor, da planta, né? Aqui a gente pode citar a lavanda, camomila, rosa de damasco, jasmim. Todos esses são extraídos da flor da planta. E eles trazem toda essa questão de tratar o nosso quarto chakra, de paz, de harmonia, de amor. São bastante utilizados para o tratamento de ansiedade, de estresse, de depressão. Temos então também os herbais, que são extraídos das folhas, né? Aqui a gente pode usar a hortelã-pimenta, o alecrim, o capim-limão como exemplo, né? E todos eles atuam nessa questão do sexto chakra, de trazer foco, de trazer clareza mental, e são óleos essenciais estimulantes, eles são óleos de nota alta. Os cítricos, então, eles são extraídos ou do fruto, né? Ou então da casca do fruto. Aqui em relação aos cítricos, é sempre bom a gente lembrar que você não pode se expor ao sol após o uso dos cítricos, né? Por causa da questão da fotossíntese. Eles podem provocar queimaduras ou então irritações, né? Com a exposição ao sol. Os cítricos, eles tanto são estimulantes, como a gente tem alguns também que trabalham o quarto chakra. Aqui eu posso citar o óleo essencial de laranja, neroli, limão. Esses são os principais, assim, que me vem à mente agora. E temos também, então, os amadeirados. Eles são extraídos do tronco ou do caule da planta. Eles trabalham a questão da estrutura do chakra raiz e são óleos essenciais da nota base. Eles então são óleos que fixam as demais notas, os demais aromas. Então, sempre quando você vai fazer uma sinergia, você tem que utilizar um óleo essencial base para fixar os demais aromas. Temos também os resinosos, tá? Extraídos da resina. Então, ali
Você passa por 2 processos de extração. Primeiro você vai lá e extrai a resina da árvore e depois é extraído o óleo essencial da resina. Como exemplo, posso usar o olíbano, então, aqui. E o olíbano, ele trata muito a questão do sétimo chakra, da conexão com uma força superior, né? Ele, em relação à nota, ele também é considerado nota base, ele fixa os demais, tá? Os terrosos extraídos da raiz da planta, posso usar aqui como exemplo o gengibre. O gengibre, ele trata muito a questão do segundo chakra, tá? Ele é afrodisíaco também. E ele também é considerado um óleo essencial base, nota base, ele pode ser usado para fixar os demais. Temos também os condimentados e especiarias. Aqui em relação aos condimentados, eu gosto sempre de frisar que quando você vai usar um óleo essencial condimentado devido à quantidade e à diversidade de moléculas químicas que eles têm, é sempre muito bom antes de usar você ver as contraindicações desse óleo essencial, tá? Esses óleos, eles são utilizados para tratamentos mais específicos, tá? Então, tem que ter um cuidado em relação aos condimentados e especiarias. Aqui entra a canela, o cravo da Índia. Então, eles são óleos muito bons, mas usar eles com cautela, tá? Então, em relação às categorias de aromas, seria isso. Agora a gente vai falar sobre a combinação dos aromas. E aqui é bem interessante frisar a importância do aroma ele ser agradável para aquela pessoa que vai utilizar, né? Então foram feitas diversas pesquisas e já se sabe quais combinações, quais categorias de aroma que combinam melhor entre elas. E é isso que eu vou trazer para vocês agora. E lá no finalzinho eu vou mostrar para vocês um testezinho muito fácil, um teste olfativo que você pode fazer na sua casa para sentir o aroma dessas misturinhas e ver qual que agrada melhor ao seu olfato, tá bem? Então, as categorias de aromas que combinam entre si. Os florais, a categoria floral, você pode então fazer uma combinação com os próprios florais, então você pode usar uma lavanda com camomila, eles entre si eles combinam, com os condimentados, os cítricos e os amadeirados. A categoria de herbais combina também com os próprios herbais, então você pode usar mais do que um. Você pode usar, por exemplo, hortelã-pimenta e o alecrim. Combina com os cítricos, amadeirados e terrosos. Os cítricos, então, combinam com todas as categorias. Você vai pegar um óleo cítrico, você pode misturar ele com qualquer outro tipo de categoria que ele vai ficar com um aroma agradável. Nós temos aqui também os amadeirados, que também combinam com todas as categorias, que são notas bases, né? Então, se você usar um amadeirado como base para sua sinergia, você pode combinar ele com todos os tipos de óleos essenciais que vai ficar um aroma agradável. Os terrosos, que combinam com os próprios terrosos ou com os herbais. E os condimentados, que combinam então com os próprios condimentados, com os florais e os cítricos. Tá? Agora eu quero que você vá lá, pegue um cotonete, cotonetezinho simples, e aí a gente vai pingar uma gotinha de óleo essencial de cada tipo que você tiver aí, e você vai inalar para ver se você vai gostar desse aroma ou não, tá? Você pode fazer dessa forma, ou então, se você vai vender sinergias, a indicação que eu dou para você é que você sempre tenha um mostruáriozinho pequeno para o seu cliente conseguir inalar e sentir esse cheiro e ver qual que é agradável para ele, né? Para ele acabar não comprando um óleo essencial só pelas instruções, né? Pelas propriedades terapêuticas que tem nele,
e aí quando ele chegar na casa dele, ele não vai conseguir usar porque o aroma não é agradável a ele. Então você pode pegar os vidrinhos, esses de 10 ml, colocar só umas gotinhas e misturinhas, só para realmente você ter como passar isso para o seu cliente, para ele conseguir fazer esse teste olfativo, tá? Mas aqui eu vou mostrar para vocês agora o do cotonete, tá? Então eu tenho aqui o óleo essencial de cedro, tá? Que é o meu óleo essencial que eu vou usar como nota base. Eu tenho aqui o óleo essencial de laranja doce, que ele então é um óleo essencial tanto de nota média ou de nota alta, que eu falei antes, que ele pode ser usado das duas formas. E o óleo essencial de lavanda, que é o floral e nota média. Então eu vou pingar uma gotinha deles aqui, deixa eu mostrar para vocês. Uma gotinha de lavanda, uma gotinha de laranja doce e uma gotinha de cedro. Às vezes a gotinha demora pra caramba pra sair, tá? Pronto. Tá, então aqui eu tenho 3 óleos essenciais misturados aqui nesse cotonetezinho, tá? Um óleo essencial nota base, um óleo essencial nota média e um óleo essencial nota alta. E eu vou inspirar ele, muito gostoso, tá? Pra ver se eu vou gostar ou não. É dessa forma muito simples que você pode fazer um teste olfativo na sua casa, ou então você também pode fazer dessa forma para o seu cliente, ou então utilizar a outra forma que eu te passei, que é de ter as amostrinhas para eles inalar antes de comprar. Aí você vai ter um cliente mais feliz, mais satisfeito com o seu atendimento e com a compra dele, tá? E é muito bom.